não tinha estudante que ficasse aí o ano todo, tinham os administradores. Então, era um local, né, que era para dar víveres, né, para que eles pudessem ter um grande, um grande número de alunos naquilo que a gente chama de manzana jesuítica na cidade de Córdoba. São 7 instâncias. Eu vou colocar só 3, né? Mas para vocês verem o Fausto, a grandiosidade dessa instância de Alta Grácia. Essa instância de Alta Grácia hoje é uma cidade, mas as outras não são, elas ficam assim, estão dentro daqueles terrenos imensos, né? E nessa vista aérea vocês podem ver a importância da igreja. É uma igreja barroca que dá inveja para o Borromini, não para o Bernini, que o Bernini iria fazer maior, mas o Borromini iria gostar, né, de ver. Vejam esta cúpula e o interior, um grande retábulo, a cúpula, né? E aqui você tem esta estância, depois ela foi ocupada, ela passou por muitas remodelações e tudo mais, né? Mas ela tem o local de um colégio depois, mas isso é bem posterior, né? E aqui a casa dos padres, aonde assim ficavam, né? Do lado de cá que a gente não vê, um imenso lago, porque essa estância era caracterizada pelo fabrico de têxteis. Precisa de muita água. Lá no fundo, lá atrás, aqui assim, lá naquele matinho, ainda sobrou a casa do ferreiro. Eles tinham escravos, né? Essas instâncias deram muito certo em termos econômicos, mas de evangelização, não. Porque os índios desses locais, eles eram muito nômades, né? E por um certo período eles ficavam apenas aí e recebiam um dinheiro pelo trabalho temporário e não necessariamente que houvesse uma evangelização. É totalmente diferente daquilo que nós vamos ver nas outras missões. Essa instância também já existia, essa parte aqui, né? Aí depois, vejam aqui, a grandiosa igreja, que é uma igreja fantástica, né? E esse pátio foi feito pelos padres, né? E lá no fundo tem todos os estábulos e tudo mais. Nesse fundinho aqui tem a senzala dos escravos. Nesse local aqui ficavam as casas para os índios, que ficavam só um certo período. Nesse cemitério que está aqui, está enterrado o padre Zípoli, que foi o grande músico que veio foi músico no Vaticano e que, de repente, deixa tudo, larga tudo e vem aqui para lá, vem para as instâncias, passa pelas instâncias e depois vai também para as missões. Então é isso. Eu não sei se eu abro para alguma pergunta sobre isso ou eu deixa para depois, né? Então são essas as instâncias de onde os padres tiravam o dinheiro para manter o grande colégio, uma universidade na cidade de Córdoba. Bem, agora vamos passar para outras missões. Aí já é completamente diferente. Na realidade, essas missões, cronologicamente, elas são 100 anos depois da experiência do Paraguai.
tá? Tudo que nós vamos ver agora de Chiquitos vai ser de 1700 a 1772. Então, nós vamos começar aqui. A gente já tinha falado sobre Potosí, e aqui você desceria pelo caminho real, você desceria para cá, para Córdoba. Isso daqui é quase que impossível você descer, é a cordilheira. Isso tudo aqui é a selva, é a floresta, já a floresta amazônica. O Mato Grosso está aqui assim. Cuiabá está mais ou menos por aqui, né? Hoje em dia tem uma estrada que liga essas 7 missões ao Brasil, uma estrada muito boa até. Mas aquilo que nos importa é que, além dessa barragem imensa que são os Andes, a altitude de 4.000 metros, você tem a floresta e você tem o Chaco aqui. Então, os mochos ficam aqui, não vou falar sobre eles, e Chiquitos aqui. E um isolamento total e absoluto. Também no Paraguai, que fica aqui, havia essa precaução. Mas aqui, devido a onde se estão, é mais distante ainda. Então, vamos assim começar. Todas as primeiras missões, elas eram feitas assim, de madeira, né? De Chiquitos. Então, todas, não, só uma das missões é que foi feita com pedra. Nas nossas missões, que a gente chama de nossas, porque tem uma no Brasil, mas que era do Paraguai, vão ter as grandes igrejas, as 3 igrejas do irmão Prímoli. E essas daqui vão ser as igrejas de um padre alemão, não, de um padre alemão austríaco, Martin Schmid, que ele é que vai fazer. É como se fosse um Braccianelli, que é o escultor e pintor, misturado com o irmão Prímoli, que é arquiteto. Então, ele era um padre total dentro das artes, né? Então, mas se permanece esses grandes galpões, as igrejas, que chegam a ter 50 metros de profundidade, né? E lógico que todas essas foram todas restauradas aí por volta de 1970, né? Então, você vai ter como característica esse grande galpão, essa construção de 2 águas, com muita pintura na fachada ou nessa Galilé encoberta, e uma torre cineira. A torre cineira pode ser de madeira ou pode ser... Então, aqui a gente está vendo uma de madeira, lá no fundo, né? Essa daqui é de Santana e essa daqui de São Miguel. A de Santana é uma das que fica mais distantes ainda, né? Então, vamos ver aqui como que era essa distribuição. A experiência do Paraguai foi levada para lá, para Chiquitos, com um imenso agravante. Cada local se falava uma língua. Essa unidade que existe no Guarani do Paraguai foi benéfica aos padres. Aprendeu aquilo, fez uma gramática do Montoya e tudo mais, se imprimiu um catecismo e lá você ia e você tinha uma comunicação. Chiquitos não. Chiquitos
cada lugar, às vezes, se reunia até 4 ou 5 tribos, com 5 idiomas diferentes. Então, o que uniu Chiquitos foi a música, né? A música foi, assim, o grande... Opa, vamos unir tudo. Em termos de urbanismo, é muito semelhante. Você tem o pátio ou o quadrado, como chama o Lúcio Costa, você tem todas as casas aqui, só que nas missões do Paraguai eram 5.000, 4.000 índios. Aqui não, aqui eram 500. Então, vejo que é completamente diferente a realidade, né? Aí você tem isso tudo aqui, como em todos os outros, você tem a igreja que está aqui, você tem a igreja aqui, o campanário aqui, isso daqui é a casa é a residência dos padres, o colégio é aqui, lá é a horta, o pomar, tudo como a gente já se conhece, o cemitério e a capela Miserere aqui. E aqui em volta, esse urbanismo ainda existe até hoje, né? Então, para vocês terem uma ideia, isso como é que é tudo muito simples, é tudo muito singelo. Quando os padres foram embora em 1763, praticamente as coisas ficaram, porque quase ninguém conseguia chegar lá. Como todas as outras missões, foi entregue aos franciscanos, que durante muito tempo fizeram com que houvesse os cultos, mas nesse local também a evangelização era muito difícil, né? Então, vamos ter aí a figura do maiordomo. Maiordomo vai ser o chefe. E esse chefe chefe dos índios, é que vai cumprir o papel quase que de padre, né? Para fazer batizado, enfim, para fazer cultos que era possível. Algo mais ou menos semelhante como o nosso Papa Francisco II quer fazer com a evangelização na Amazônia. Não há uma outra maneira, né? Bem, aqui vocês vejam o tamanho disso tudo, a Capela Miserere, a igreja, o colégio aqui e a portaria lá no fundo, o pátio, e tudo em volta, tudo muito simples, como vocês podem observar. A igreja de San Javier é muito difícil você falar essa é mais esplendorosa ou essa é menos. Essa daqui ficou muito mais conservada porque fica mais perto de Santa Cruz de la Sierra, perto, assim, acho que uns 400 quilômetros, né? Então, é um pouco difícil a gente chegar lá. Para ir lá, tem que ficar uma semana ou 10 dias, né? Mas essa igreja ela foi muito preservada. E a característica dela é que isso daqui é tudo pintura, né? Olha, um arco de triunfo aqui outros arcos, imitando 3 portas. A base dessas construções são pedras, o resto é adobe. Mas o que é muito bonito, eles sabiam fazer vitrais, faziam janelas de vidro, né? E então você tem bastante argamassa aqui, assim, imitando essas colunas adoçadas, e essas super colunas aqui, que são fantásticas, isso é um tronco de madeira só. É impressionante quando a gente vê isso. Todas as igrejas têm isso daqui na frente, ó. Esse florão e escrito Domus Dei et Porta Coeli, né? A casa de Deus e porta do céu. Todas elas, né? E por dentro, vocês vejam aqui essa grandiosidade.
Isso tudo madeira, né? Como vocês estão vendo aqui, isso daqui está aqui. Aqui você tem um pouco de pedra e o resto é adobe. Todas essas janelas que entram muita luz é feita com os vidros, né? E todas essas missões, elas foram, em 1970, por aí, elas foram restauradas por um padre alemão, Hans Roth, e esse padre alemão, lógico, teve uma recaída e se encantou por uma índia e se casou também, né? Então formou família lá no meio da selva. Mas assim, teve céu duplo, porque ele restaurou todas as igrejas. Vejam aqui essa maneira como que é. Essa daqui é de San Javier, que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui é a portaria. Isso tudo aqui é um imenso corredor e do lado de dentro ficam, às vezes, o colégio. Essa de São José, que eu vou mostrar na próxima, é a única que é de pedra. Ela tinha sido assim, a pedra, mas a igreja em si continua todinha de madeira, né? Para vocês poderem ver aí como que é isso, essa construção. E essa aqui está a missão de concepção, como o Hans Roth achou essas igrejas. Existe um livro fantástico sobre todas essas igrejas, feito em 1956, mais ou menos, e a partir disso se fez a reconstrução. Então, vocês vejam a maravilha que é isso, daqui todinho pintado, com essas colunas formando esse ar sombreado, porque é uma região de muito calor e muita umidade. O campanário, esse campanário continua de madeira. Aqui antes ele era metade de madeira e metade de adobe, né? Mas aqui continua a porta, a casa de Deus e porta do céu, e com essas pinturas todas. Nesse local é onde se realiza o importante festival de Chiquitos. Esse padre Piotr Nauroth, ele encontrou 10.000 partituras de todas as músicas do período barroco de Chiquitos. Isso tudo, e dos mochos. Isso tudo hoje é patrimônio da humanidade e desde 96 tem lá um festival internacional de música renascentista e barroca. Aqui está São José, a Capela Miserere, que é o local para se fazer o velório, e logo atrás você tem o cemitério. A igreja, o frontal dela é de pedra, mas lá dentro continua de madeira. E depois aqui você tem o campanário, que é raro, e fica no meio do pátio. E depois, lá no fim, a Casa dos Padres. Na Casa dos Padres temos uma surpresa muito grande. Ela é inteirinha pintada, e aqui a gente tem esse simbolismo, olha, a avestruz, que para os índios era uma ave celeste, dentro da igreja vai substituir o pelicano. E esse daqui, o maracujá, vai ser uma simbologia da Santíssima Trindade e um símbolo do infinito. E a flor do maracujá, então, vai ser o símbolo da paixão, né? Essa casa dos padres, ela é inteirinha decorada, né? Aqui está as esculturas. Raramente vinha escultura, muito raro vinha obras do Alto Peru, mas o padre Smith praticamente era ele que fazia e ensinava. Até hoje, todas essas igrejas, todos esses locais, tudo restaurado, com ateliês próprios. Eu visitei os ateliês, tem ateliê de pintura, ateliê de escultura, e
e tudo continua como se fosse 1700, né? E esse daqui é o maiordomo, que ele é de Santana, fica mais distante, fica quase que impossível de você chegar lá. Não tem nem restaurante, não tem onde você dormir, não tem nada. Mas com um guia você consegue chegar lá. E o maiordomo ele cuida de um órgão que foi feito pelo padre Martin Smith, e também as harpas paraguaias e os instrumentos que foram feitos lá por 1730. E ele está sentado no trono e tem esse bastão que ele é que comanda as coisas todas e as festividades. Quando eu mostrar uma imagem só da ilha de Chiloé, porque não dava para colocar tudo, vocês vão se lembrar do maiordomo, que também lá existe isso. Pronto, vamos deixar a Bolívia, Chiquitos, e vamos para Arequipa. Eu coloquei aqui porque essa cúpula é muito importante, é a cúpula onde os noviços ficavam em retiro durante um ano. Vocês sabem que antes de fazer as profissões, os beneditinos ficam sempre em silêncio, mas os jesuítas não. Os jesuítas, eles são para andar e para pregar, eles têm que estar a meio caminho andado. E essa cúpula é uma cúpula que fica na capela dos noviços de Arequipa, que era um local muito importante. E por que tem essa imagem aqui do lado? Essa pintura dessa Madonna é do padre Bernardo Bitti, que em 1598 ele chega em Cusco e ele praticamente vai organizar os ateliês para que os indígenas, sob o comando de algum padre, fizesse as pinturas que naquele período ainda eram pinturas maneiristas e depois é que vai se formar barroca. Enfim, ele de uma certa maneira é o fundador da escola cusquenha de pintura. E não se pode pensar em evangelização em toda a América do Sul sem a pintura cusquenha. Então, essa pintura vai ser muito importante. Os padres, por volta de 1650, quando se já vai fazer a grande igreja da Companhia em Cusco, começam a perder o poder de estar comandando esses ateliês. E eles começam a fugir do olhar teológico. E então começa a pintura cusquenha com todas as suas consequências de uma aculturação, né? E essa pintura que vocês veem aí é uma cúpula, ela é fantástica. São todas flores e frutos da região amazônica, para onde os noviços iriam. Os noviços, eles eram chamados flor do martírio. Nenhum deles, à hora de ser martirizado, iria chorar. Muito pelo contrário, ou finalmente chegou minha hora para ir para o céu, né? Então, se tem essa tendência para isso, para o desconhecido, mas eu vou levar a palavra de Deus para aqueles que não podem morrer sem serem batizados, para que eles tenham a salvação. Artisticamente, existe uma cúpula na igreja de São Luís, em Sevilha, que tem mais ou menos isso, porque parece um gazebo, né? Um gazebo aonde você faz uma cúpula todinha de ferro e as flores e os arbustos não, e as ramagens vão crescendo.
Se vocês olharem direito, a gente tem 7 círculos aqui, né? Que são os círculos para se chegar até o céu, onde está o Espírito Santo. É uma das coisas mais emocionantes que se pode ver, né? Bem, agora, um pouquinho do Peru, vocês vejam que aqui você já tem, olha, os doutores da igreja, olha que interessante, né? E as falsas cúpulas abertas, né? Os anjinhos todos aqui assim, e aqui você tem uma pintura que a gente chama de pinturas que substituem a escultura em madeira, né? São desenhos em perspectiva, mas aqui nesse caso você tem uma grande quantidade, assim, o pássaro, né? Vindo comer desses frutos todos da Amazônia. E esse daqui é para mostrar que esse daqui é o santo, o São Luís de Porras, não sei se é São Luís, me desculpa, mas aquilo que importa é que conforme a estação do ano, o santo ganha uma roupa. Todos eles têm um guarda-roupa, né? Aqui a entrada de Jesus em Jerusalém, aqui uma Nossa Senhora, outra Nossa Senhora, e esse daqui um santo que eu acho que é mercedário. Depois a gente vê que agora eu me esqueci. Aquilo que importa é que todos eles recebem roupas diferentes em cada momento, em cada estação do ano. Agora aqui é uma maravilha, porque essa igreja de São Pablo Apóstolo em Andahuaylilas, pertinho de Cusco, ela é dita assim como a mais bela de todas as capelas das missões jesuíticas. Aí briga com uma da Bolívia, que é Juaro de Carangas, que eu vou mostrar daqui a pouco, né? E então aquilo que você vê é uma proximidade muito grande de um centro artístico, que é Cusco, de onde você tem todas essas pinturas. Eu gosto de falar que a gente vê quadro cusquenho no Brasil de 1 metro por 1,20. Os cusquenhos verdadeiros têm 3 metros, 3 por 2 é pequeno, né? E essas são as pinturas catequéticas, misturados já com a pintura muito artística. E as pinturas catequéticas vão ficar nas paredes. Então, você tem pintura sobre o adobe, você tem a pintura em tela, e depois você tem essa pintura aqui em cima. O que é isso daqui? É importante a gente ver isso daqui, porque isso é um telhado, não, um telhado feito com um junco, e esse, como se fosse taquara de coqueiro. Ele tem que ser meio maleável, e depois passa-se barro em cima disso tudo, e depois é que se cobre. Por que isso? Não dá para fazer cúpula nesses lugares, porque tem muito terremoto. Isso cai tudo. Então, essa pintura você tem 3 classificações de artistas. Você tem as pinturas que vêm de Cusco, da escola cusquenha. Você tem a pintura daqueles que só sabem fazer sabe fazer rosto de anjo, ou seja, sabe copiar os desenhos renascentistas e barrocos. E depois você tem aqueles que só sabem fazer as ramagens, e um não entra dentro do campo do outro. E depois, finalmente, esse daqui, né? Que vai fazer. Quem faz isso, não faz aquilo, e tudo mais. Então, tem uma hierarquia muito grande
né? Aqui em Ruaro, pertinho dessa outra igreja, você tem essa missão, que é muito antiga, e aqui você tem poucas pinturas que vieram de Cusco, muita pintura parietal. E essas duas pinturas aqui são as duas pinturas que, em praticamente todas as igrejas dos jesuítas e nas missões, você tem uma advertência. Quando você entra do lado direito, aqui assim, se você está entrando do lado direito, você tem uma pintura que vai falar dos justos, aqueles que fizeram caridade, que ajudaram o outro, e que eles vão ter a porta do céu, né? Aí você vem para cá, receber o batismo, comunhão e tudo mais, e sai por esse lado. Quando você sai por esse lado, você tem a vista dos condenados. Então, você tem escrito os 7 pecados capitais, você tem desenho disso tudo, e são as pinturas catequéticas que mostram, olha, você fez isso, você tem a porta do céu, você fez tudo, a igreja te deu tudo, mas você não pode pecar, e os pecados são esses. Né? Tudo isso com muita música, vejam esse órgão, é um dos mais antigos que se tem nas Américas, e aqui tudo você tem ramagens, mas você tem pinturas aqui também. Desse lado aqui assim, ficam as pinturas. Vamos mostrar aqui mais uma. Vejam aqui, você tem a Via Sacra aqui em volta, você tem praticamente um estampado de tapetes, você tem cortinas, você tem arabescos, né? E depois você tem o quadro da Nossa Senhora da Soledade. Aqui vocês vejam esse São João Batista, vejam aí a capa dele, a capa pluvial, que coisa magnífica, né? Aqui você tem a figura que é importantíssima, a figura do São Tiago Matamouro. Bem, saímos do Peru, voltamos para Bolívia, eu quero mostrar Potosí. Potosí tem 23 igrejas, que cada igreja era para uma tribo, e tinha o seu padre, e quem era daquela tribo tinha que trabalhar durante 6 meses para o rei. Era aquilo que chama de encomendas, os encomendeiros. Mais ou menos aquilo, não é era uma coisa que era assim, era uma escravidão que podia ser feito, vamos assim dizer, né? E essa igreja é uma das igrejas de São Lourenço de Carangas. Carangas é uma tribo, então eles só podiam frequentar essa igreja. E aqui essa igreja é considerada, dita, essa magnífica fachada é chamada de plateresca, né? E é chamado de também do barroco mestiço, ou seja, feito pelos índios, com desenhos renascentistas, ou então barroco, mas tudo planimétrico, né? Cada pedacinho disso daqui é assim cortado. Essa pedra ela é porosa, vulcânica, muito levinha. Mas aquilo que é muito interessante é você ver uma sereia que está aqui, não sei se vocês estão vendo, o Sol, a Lua, tem uma outra sereia aqui, São Cosme e Damião lá em cima, o São Miguel aqui é o São Lourenço, que é o patrono. Essa é a mais enigmática e a mais importante fachada retábulo. Aqui uma outra igreja da Nossa Senhora do Carmo, que é de uma outra tribo. Nem sempre a tribo entrava dentro da igreja dos padres, ele tinha uma capela do lado. Né? Mas aqui, para a gente ver essa quantidade de pintura, né? Que são as pinturas catequéticas.
Andando um pouco, vamos sair da cidade de Potosí, que é muito grande. Então, vocês vejam aqui, são os antigos aldeamentos da, das missões, no meio do deserto. A igreja é grande, continua aqui com a torre. Aqui dentro você tem um belíssimo altar todinho em ouro, e isso daqui todinho de prata. E esse sincretismo aqui que vocês estão vendo, as festas todas, eu não ia ficar colocando as festas aqui, mas isso tudo é vivo, isso tudo tem, né? Aqui é talvez uma das maiores coleções de anjos arcabuzeiros que se tem na Bolívia. Não me permitiram fotografar por algumas coisas e tal, é difícil, a gente às vezes tem que tinha muita gente dentro da igreja e não dava. Mas aquilo que importa é que, às vezes, você tem o crescimento dessas missões, com essas casas no meio do deserto, mas nem sempre você tem um crescimento da igreja, aqui vocês vejam a igreja, né? E aqui vejam a vila, ainda continua com essa simplicidade. Agora vejam essa igreja, o tamanho da igreja, né? Pachamai, e aqui vocês vejam aquelas taquaras, vocês vejam melhor, ela não está pintada, apenas essas coisas. E o que é interessante, a casa do padre, que fica aqui do lado, fui lá conversar com o padre e tudo mais, ele, inclusive depois, ele estava muito apreensivo, porque uma semana antes os índios tinham queimado o prefeito em praça pública e falaram que o próximo que eles iam matar era o padre. Então ele estava lá, e aí, quando foi no finalzinho, eu falei, padre, antes que aconteça qualquer coisa, vamos cantar um Salve Regina. Aí cantamos um Salve Regina. Mas o que é interessante, aqui vocês não veem, mas isso daqui é a Via Sacra. É uma cópia, diz que um brasileiro que levou fotos do Aldo Locatelli, que está lá no Rio Grande do Sul, em Caxias, e fizeram uma via sacra do Aldo Locatelli. Aqui não estou mostrando, aqui vocês vejam esses cristos, eles são muito terríveis, vamos assim dizer. Essa construção aqui do lado é um prédio todo azul, horrível, que o Hugo Chávez deu dinheiro para a prefeitura fazer. É uma arquitetura terrível, tudo vidro azul. É uma arquitetura estranha que existe lá no El Alto, lá no Paraguai, lá na Bolívia. Vocês podem procurar lá. Arquitetura contemporânea de El Alto, vocês vão ver, uma coisa estranhíssima. E era para que o comunismo, né? O comunismo, vamos assim dizer, fosse mais do que a religião. Vamos andando. Uma capela no meio do deserto de Sajama. Essas construçõezinhas aqui se chamam capelas poças. Essas capelas poças, elas servem para os índios dormirem, serve para descansar e levar andor. Cada capelinha dessa, fica um padre para confessar as mulheres, os homens ficam em outro, as crianças ficam em outro. E vejam aqui o junco, que vocês podem ver melhor. Aqui não tem nem o barro, né? E isso daqui, o altar é todinho feito, praticamente esculpido no barro, né? E lá no fundo está o mais alto pico da Bolívia. Do outro lado dele está o salar já do Chile. Essa capela, Currauaro de Charangas, inteirinha de barro, é uma das coisas mais maravilhosas, parece que você está no Oriente. Como não chove nunca, ou quando chove, não sei quanto tempo, tem que ser passado cal inteirinho. Isso tudo é contraforte,
para a igreja não cair. Isso daqui é o teto todo com os 12 apóstolos, foi remodelado em 91, mas aqui continua totalmente com os desenhos. Vamos ver, isso aqui é o batistério. Vejam aqui, tem o Gênesis todinho pintado dentro do batistério. Tudo isso totalmente de barro, de adobe, e essa pintura, né? Essa pintura saborosa, maravilhosa, né? Com esses pássaros todos, com a cobra, com os animais. Aqui, o batismo de sangue, né? Aqui que é o massacre dos inocentes. E uma pintura que eu não coloquei aqui, mas está lá no livro, que é o São Francisco Javier, que foi lá para o Oriente e está também aí batizando os índios na Bolívia. Vamos deixar um pouquinho só os jesuítas, e eu gostaria que depois vocês, uma hora, todo mundo entrasse lá no Google e pusesse esse nome assim, Missão Iaguarón, Paraguai, para vocês verem a beleza disso. Vejo que é totalmente diferente, né? Isso daqui que vocês veem. Aqui, sim, é madeira e barro. Essas colunas são todas madeira. É um imenso galpão. E lá dentro, para a nossa alegria e alegria dos paraguaios, um, um artista português que passou por Minas, Rio, foi para Buenos Aires e os franciscanos pediram, 1752, para ele fazer esse retábulo fantástico, né? Chama Cavadas. Então, isso para a gente ver a beleza e o quanto que se empenhava para se fazer essas missões. Aqui está, vejam que maravilha, né? José de Souza Cavadas, 1752. Mas vocês entrem, por favor, guardem, escrevam esse nome aí, Iaguarón, e entrem assim que terminar a minha palestra, para vocês verem, porque é a igreja mais espetacular do Paraguai. Vocês não irão ver esses dois altares, que esses dois altares foram retirados e foram levados para uma outra igreja. Isso daqui é uma montagem fotográfica que eu pedi para um amigo meu fazer, e que fomos lá no Ministério da Cultura do Paraguai para ver se esses altares voltam para o lugar, porque eles querem ser patrimônio da humanidade. Um pulo muito distante Titicastenango e as igrejas são 12 missões com o nome dos 12 apóstolos que ficam fica ao longo do lago Atitlã, na Guatemala. Aqui vocês vejam o que é importante aqui. Isso daqui é o local para o padre celebrar missa lá em cima. Chama Capela Aberta. E aqui ficam os 2.000 índios aqui. O convento deles e a prefeitura do outro lado, e aqui a escola. E isso até hoje existe. Essa foto aqui em Titicastenango, o cacique está saindo de dentro dessa igreja, levando esse altar, essa procissão toda emplumada, para pedir a permissão para o prefeito, o alcaide da cidade, para que os índios possam fazer as celebrações da Semana Santa. Isso tudo só para mostrar que isso é tudo vivo, né? Bem, uma pausa aqui. Esqueçam quase que tudo que foi dito. Ilha de Chiloé, pouco se fala. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a ilha de Chiloé, pode colocar assim, Missões de Chiloé, Ramon Gutierrez. Ramon Gutierrez. E vocês vão ver um artigo dele fantástico, que ele explica, certo,
o que são as missões circulares. A ilha de Chiloé fica indo lá para a Patagônia e é muito inóspito. Então, as igrejas e todas as casas só pode ser feita de madeira, não existe de pedra. Elas têm que ser longe uma da outra, porque quando faz muito calor pode pegar fogo, né? E a madeira é uma madeira que não absorve fungo, porque se alguém morasse dentro de uma casa de pedra em Chiloé, ia ficar com o pulmão cheio de fungos e iria morrer. Mas aquilo que importa é que foram 70 igrejas, pequenas igrejas, e elas serviam como farol, porque é um arquipélago muito cheio de reentrâncias e é muito difícil, tem muito naufrágio. Os padres iam lá entre setembro e maio só. Ficavam 3 meses e faziam aquilo que chamam de missão circular. E ficava o maiordomo em Chiquitos, aqui o responsável pelos batizados, para rezar, apaziguar a briga e tudo mais, né? E eles ficavam de 3 a 4 dias em um local assim, não tinha um urbanismo, era uma coisa meio dispersa, tá? Mas na cidade de Castro é que você tinha uma coisa mais Vamos agora para nós. Chiquito está lá em cima, a Paraquária está aqui, são os jesuítas. Aqui nós temos a Córdoba mais ou menos aqui assim, em cima desse E, e aqui a gente sobe, tudo isso era vice-reinado do Peru, mas era a audiência de Charcas. Essa audiência de Charcas, ela vinha de La Paz até Santiago do Chile e pegava aqui a parte de Buenos Aires. Então, isso tudo foi entregue para os jesuítas, uma região, né, que ninguém queria ir lá, estava totalmente longínquo. A Paraquária chegava até o rio Paranapanema, no estado de São Paulo, e eles foram, depois de 1610, foram para o outro lado das cataratas de Iguaçu. E o que você tem e que sobraram foram essas daqui, né? Você tem no Brasil São Borja, São Miguel das Missões, e depois essas daqui você tem aqui São Nicolau ainda Brasil, né? Aqui você tem Concepción, você tem na Argentina, né? E depois você tem todas essas daqui que vão ficar dentro do território paraguaio. Então, vamos começar isso tudo. E eu abro, então, falando um pouquinho do Brasanelli, um artista italiano de Milão, que nasceu em 1658, e no final do século XVI vem, então, 1658, né? E vai estar atuante junto com os índios guaranis, como pintor, como arquiteto e como escultor também. Então, aqui, a gente vê, esta pintura é uma coisa raríssima, porque as pinturas eram em cima de adobe, e isso quase que dissolveu tudo. Aqui não, na missão de Santa Rosa, na capela de Loreto, que nós vamos ver daqui a pouco. Aqui está um anjo, vocês vejam esse sorriso desse anjo músico, que está no Museu del Barro.
Vocês também podem entrar aí no Museu del Barro, Assunção, e vocês vão ver um museu maravilhoso, perfeito, tá? Para vocês conhecerem todas essas obras do Brassanelli, que vão ficar em algumas missões lá e outras missões aqui no Brasil. Aqui vocês têm um retábulo do Brassanelli, um Cristo Alcaide, ou Cristo Menino Prefeito, e aqui você tem esculturas feitas em pedra, que aqui você já tem um outro artista, Pablo Danesi, que vai ajudar, junto com o irmão Primoli. Então, você tem 3 artistas aí trabalhando, né? Isso daqui fica na missão de Trinidad, que a gente vai ver daqui a pouco. Bem, aí para vocês verem a maravilha que é essa obra desse milanês, esse aí está na missão de Santa Maria de Fé, esse São José maravilhoso, barroco, com todos os requisitos daquilo que se fazia em Roma ou na Itália. Aqui a gente tem 2 coisas muito importantes. O Brassanelli, ele vem com a sua estética barroca de movimentação, de rotundidade das peças. Quando ele chega aqui, ele vai ver que os índios vão estar muito acostumados com os antigos escultores franciscanos, que tinham as esculturas assim muito retas e muito frontais. Esse São Miguel, ele está matando uma serpente imensa, que ao invés de matar o demônio lá europeu, ele está matando uma imensa cobra, que é a mais temida pelos índios. E vocês olhem aqui a gestualidade dele, ele está frontal. E aqui não, aqui a gestualidade dele vem para um lado, vem para o outro, a perna sobe, o braço vem para frente. Então, isso daqui é visto como ele teve que deixar de ser italiano, teve que deixar de ser barroco naquele momento e seguir uma parte, vamos assim dizer, da frontalidade. E os santos todos dos guaranis, eles estão sempre olhando para o fiel, porque essas imagens ficavam nas fachadas. Vamos ver um pouco mais. Se esse anjo fosse para qualquer igreja da Itália, ele ia se destacar, né? E veja essa anunciação. Todos nós que somos amantes do barroco, não é preciso ficar falando muito. Vejam a gestualidade dele, né? A cabeleira, todas aquelas coisas que não precisamos ficar falando, porque todo mundo já sabe. Mas aquilo que importa é que é uma capela e ele também pintou todinho em volta. Olha aqui atrás tem essas colunas falsas, né? Tem esses dizeres, essas fitas falantes, e lá no fundo vai estar todo a Nossa Senhora de Loreto. Vamos ver aqui. Essa é a Nossa Senhora de Loreto. Ele inova completamente a Nossa Senhora de Loreto. Em geral, a Nossa Senhora de Loreto ela é muito dura. O menino Jesus está enfiado dentro da túnica ou do manto dela. Aqui não, ela desprende, ela se abre, ela dá o menino, né? E esta Pietà, que é uma das coisas mais emocionantes, e um pouquinho ainda da antiga tradição de lá dos Alpes, que o corpo do Cristo é um pouquinho menor, né? Não é a tradição italiana
do Michelangelo com o corpo do Cristo um pouquinho até maior do que da Virgem. E aqui para a gente ver a ambientação, né? Vejam que é uma dramaticidade toda, e essas são praticamente as únicas pinturas que a gente tem em todo o Cone Sul. Se alguém quiser ver mais alguma coisa, coloca lá no computador esse nome, Josephine Pla, P-L-A, acento, Josephine Pla. A obra dela está inteirinho na internet, e vocês podem procurar aí, coloquem Capela de Loreto, ou então é a maior pesquisadora que se tem. Sobre o Brassanelli, aí é um outro escritor, é um outro pesquisador que vai, então, falar, que é como é que chama? O Darko, Božidar Darko Sustersic. Ele tem um livro que se chama Brassanelli. Eu acredito, porque eles recebem dinheiro de lá dos Estados Unidos para fazer as suas pesquisas e tal, deve estar na internet o livro do Brassanelli. Aqui está o anjo, mais um outro anjo, e no Brasil você tem esse Ego Sum. Muitas obras dele estão em São Miguel das Missões. E esse retábulo da Companhia de Jesus, feito com a madeira de lá das Missões, e tudo transportado e montado na igreja de Córdoba. Esses daqui são esculturas que chegam a ter 2,30 m. O Brassanelli fazia pequenininho e depois os índios copiavam, né, faziam a ampliação, como qualquer outro que faz as esculturas. Por vezes ele mexia no rosto, mas às vezes não. Então aí está o Brassanelli para vocês poderem olhar. Nas missões do Paraguai e nas reduções brasileiras, estamos mais acostumados. Não é preciso ficar falando tanto, mas vejam o que é a diferença entre uma redução espanhola, jesuítica, e o que é, né, uma missão brasileira. Aqui em Abrantes, você tem a igreja, você tem essa grande praça para até 5.000 índios tupinambás, né? As casinhas do lado, isso daqui ainda existe praticamente até hoje, apenas cortaram essa praça aqui no meio. E aqui vocês vejam a importância da igreja, as oficinas, a Casa dos Padres, o Pomar, o Cotiguaçu, o Pomar, né? E às vezes o cemitério também aqui, a Casa do Cacique aqui. Dessa portinha o cacique comandava tudo, e daqui 2 ou 3 padres apenas comandavam isso tudo. Não tinha porta nas casas. O grande problema deles era a poligamia, né? Então, e isso daqui, o grande local que o Lúcio Costa vai chamar de quadrado. São Miguel das Missões do irmão Prímoli é a única fachada, ruína de fachada que restou. As outras foram destruídas, inclusive propositadamente. Essa igreja também do irmão Prímoli é uma igreja que poderia estar em qualquer rua de Roma, que iria aparecer muito mais do que as igrejas, tanto de Bernini quanto do Borromini. O espaço imenso que existe para essas construções. O que é importante a gente ver aqui, a marca da abóboda de canhão. Essa abóboda caiu, foi refeita. Para se fazer isso daqui foi muito difícil, porque não há cal nessa região. A cal tinha que vir de Buenos Aires e tinha que vinha pelo rio. Então
Aqui você tem o emprego da cal para poder unir essas pedras. Embaixo, não, as pedras não são lavradas, não são trabalhadas. Isso daqui dá um gasto para o IPHAN terrível, porque foi o primeiro monumento tombado que o Getúlio Vargas pediu para que fosse tombado em 1937 ainda, né? E é uma região de muita chuva. Como não tem o teto, isso daqui vive tudo sempre com muita complicação. Mas o irmão Primoli vai fazer essa igreja San Inácio Mini, o Brassanelli vai fazer esses imensos anjos, e o Brassanelli vai fazer isso tudo aqui, que é essa maravilha, com essas colunas, e vai nos dar de presente esse relevo com essas duas fantásticas sereias voadoras, de lá de Platão ainda, né? E elas estão nos ínferos, elas estão embaixo, e depois aqui, então, elas estão no mundo do pecado, porque a sereia é o símbolo de pecado, né? E depois em que a terra. Então, esses aqui são os arcos todos, a terra, e a serpente do pecado. Veja que maravilha, que malabarismo que a serpente faz. E, lógico, para salvar todo mundo, lá, os arcos do paraíso, os jesuítas, e, ao lado, as duas águias reais olhando para o céu. Isso é uma das obras mais maravilhosas do Brassanelli, né? Não se sabe o quanto que o Brassanelli teria ajudado a fazer esses frisos dos anjos músicos, mas, com certeza, o padre Pablo Danese, que reconstruiu a igreja de Trinidad, porque a abóbada também caiu. Até hoje é um mistério, a gente não sabe quem que era. E aqui este púlpito, que é uma das coisas mais maravilhosas que existe. Isso tudo restaurado, principalmente o púlpito, porque essa igreja, ela tem essa dimensão. Opa, eu tirei a imagem dela, me desculpe, período argentinos, para se apagar a imagem porque na frente da igreja tinha também os jesuítas. Quando tiraram o símbolo dos jesuítas, em um segundo a igreja caiu todinho e arrebentou tudo. Era a única igreja que estava intacta, né? Isso tudo, mas não é assunto muito para nós. Aqui temos uma Nossa Senhora de Loreto, foi terminado. Vamos ver aqui 59 metros de profundidade, 35 de largura, 11 de altura, e as paredes espessura de 1,50 m. Essa igreja não é ruína, ela parou assim que os padres foram expulsos, então se parou. Tinham 3.000 índios trabalhando nessa igreja. E de São Roque, que eu fiquei, então, para mostrar um pouco, em 1680, é um verdadeiro mistério, essa capela de Santo Antônio, não se sabe ao certo se pintores vieram do Alto Peru, porque se tinha muito dinheiro, muita prata para se fazer isso, mas só que isso é uma pintura totalmente portuguesa, né? São os brutescos que são formados com esses arabescos todos, e depois com essas expressões aqui, ou então, aqui nesse caso, o milagre de Santo Antônio. Essa aqui é uma foto do Vitor Hugo Mori, e o restauro foi feito pelo Júlio Moraes. A pintura do Embu, talvez que essa do Brasil seja uma das únicas que sobrou, que restou na sua integridade,
né, 1700, e essas pinturas em caixotões, também de brutescos, com aplicação de chinesices aqui, e desenhos aqui, nesse caso, são os símbolos da paixão, o cálice com o sangue de Cristo. De São Miguel, lá está escrito 1622, mas essas pinturas certamente é um pouquinho para frente. Essa daqui é uma recomposição do Victor Hugo Mori, mas aqui está, por um verdadeiro milagre, e isto restou. Quando os franciscanos chegaram lá, eles encobriram essas pinturas. São duas pinturas, um em cada altar lateral, né? Foram redescobertas em 1941 pelo Luiz Saia, mas foram fechadas. Depois, em 1910, retornaram, foi estabilizado, né? Mas ainda não tem uma abertura total para o público. E quase que para terminar, essa biblioteca, que é do Seminário de Santo Alexandre, Belém, com essa pintura fantástica, né, sobre madeira, têmpera sobre madeira, com o símbolo dos jesuítas. Continuamos com os 7 círculos, aquele mesmo conceito de uma grande redoma do mundo, e lá em cima, no alto do último círculo, vai estar a companhia de Jesus, e os mascarões fantásticos aqui, que das suas bocas, né, os homens verdes, vai saindo as coisas. E, para finalizar, não podia deixar de agradecer o Rio de Janeiro. Não tem É para babar, não é? É uma coisa. São Lourenço dos Índios, Niterói. Isso, algo de maravilhoso. Isso é ainda lá quando Mendes Sá vai doar as terras para o Araribóia, porque colaborou com a expulsão dos franceses, e a capelinha ainda continua lá, de 1758, teve várias reformas e tudo mais, e esse magnífico altar ímpar, né? Ele tem 3 outros amigos que ficam na igreja da Santa Casa, lá do Rio de Janeiro. Então, sempre aqui, que o Lúcio Costa fala, não, isso foi feito realmente no Rio de Janeiro, e então a gente termina aqui que a arte, que os jesuítas ensinaram a arte para os índios, né? Não que tivesse que copiar tudo certinho e tal, como nós vimos naquelas pinturas todas de lá do Alto Peru, mas esse requinte, vamos assim dizer, que aqui você tem esses fustes em diagonal. 4 colunas dessas também tem na igreja de São Vicente do Rio, daqui de São Paulo, né? Mas esse daqui é o que restou de uma maneira magistral, com a pintura de Nossa Senhora da Assunção, e atrás, de quebra, né, você tem a pintura sobre a tábua, que os outros exemplos a gente vai ter na Igreja da Candelária de Itu. Então, são raridades, e aqui está. Então, eu termino a minha palestra com essa magnífica obra. O restauro é do professor Telechea, né? Não sei, vocês é que sabem melhor como que está a visita aí. Eu sempre ia, era uma senhora muito velhinha, mas eu soube que ela faleceu. Então, eu não sei qual que é o horário dela para se ir e tudo mais, mas que vale a pena. E a foto de um grande fotógrafo, o Siqueira, que fez as fotos das igrejas do Rio de Janeiro para mim. E eu acho que é isso daqui.
se alguém... o Sustersik, a palestra fica com vocês vão... Como que vocês fazem? Fica... não sei se o professor quer... Não sei se o professor quer disponibilizar. Pode disponibilizar. Pode disponibilizar. E depois será também disponibilizada pelo YouTube. Ah, tá bom. Tá ótimo. Alguém querendo falar alguma coisa? Excelente apresentação, professor. Vamos deixar o Leandro dar uma palavrinha. E não teremos muito tempo por causa do nosso horário. Então, vamos um pouquinho. Deixa-me ver como é que eu faço aqui para eu tirar a apresentação. Pode deixar assim, pode deixar. Posso falar? Oi, Leandro. Oi, Edomoro, muito obrigado. Professor Percival, eu quero parabenizar o senhor, viu, por esse maravilhosa palestra. Eu comprei seu livro, está na minha fila para ler, mas só de saber o tempo que o senhor teve de dedicação, de 10 anos de pesquisa, viagens, já é uma proposta brilhante. Mas eu fiquei muito curioso, professor, talvez uma curiosidade minha. Quando o senhor da fachada retábulo de São Lourenço de Carangas, você vai lembrar muitas igrejas portuguesas de decoração manuelina, com muita riqueza de detalhes, símbolos típicos de portugueses. Existe alguma relação desses estilos de arte? Silveli, gostaria de falar alguma coisa? Sim, primeiramente parabenizar, não é, a brilhante palestra do professor Tirapelli, muito obrigada por mais esta oportunidade de ouvi-la. A minha pergunta é a respeito de uma publicação que foi citada pelo professor a respeito do jesuíta suíço Hans Roth, né, e o seu trabalho de restauração lá nas missões de Quitânia. Eu gostaria do nome dessa publicação, se possível, né? Então, a respeito das restaurações realizadas e também se há, né, alguma publicação a respeito das construções que o Hans Roth foi responsável, né, entre elas escolas, hospitais, além do trabalho de restauração, né, realizado. Muito obrigada. O professor Percival está com o microfone desligado. Está ouvindo, professor? Acho que... Mas, de qualquer forma, fica à disposição aqui no Facebook. Podemos continuar a nossa comunicação, diálogo em outros momentos. Temos o Facebook à disposição no meu perfil. Depois temos também o YouTube, que vamos disponibilizar a palestra. Então, podemos continuar, podem escrever para o professor, podem enviar pelo próprio e-mail do seminário, os professores que não estão nos ouvindo. Então, eu posso redirecionar também as perguntas, os comentários para o professor. Tá certo. Ouviu, professor Percival? Acho que ele está ouvindo. Quanto ao São Luís, que o professor estava, no momento, ele falou que não tinha certeza, realmente é São Martinho de Porres, de Porras ou de Lima. São diversos nomes. Professor, desliga o microfone, liga. Professor Percival, não, está com o microfone desligado. Pronto, estão me ouvindo? Sim, perfeitamente.
Olha, então, bem rápido, sobre o plateresco. Foi muito difundido no México, isso no século XVI ainda, e tem realmente uma mistura do elisabetano, e depois, em Portugal, vamos ter com o gótico, né, com o manuelino, que não vinga muito, não vem para o Brasil isso. Agora, lá em Potosí, aquilo que você tem é chamado o barroco mestiço. E para se chegar a essa conclusão foram quase que 70 anos de discussão, mas, graças a Deus, chegaram à conclusão que o termo barroco mestiço só se aplica à ornamentação da arquitetura, e isso principalmente na região de Arequipa. E essa característica é que as pedras é uma pedra vulcânica, quase que uma pedra póme, muito leve, e ela tem que ser recortada todinho, e porque você não pode chegar com a escultura ou com o relevo até a borda. Então, isso é quase que você ir aplicando padrões de desenho. E isso são as fachadas retabulares, e é bem diferente do México, que lá você vai ter o churrigueresco, o ultra-barroco mexicano. Então, você vai ter esse barroco mestiço na Bolívia e no Peru. E essa pedra e a aplicação da escultura praticamente em um baixo relevo, juntando como se fosse um grande tapete. Tá? Então, é isso aí. Da Silveli, esse livro ele é muito raro, e eu consultei mas eu vou te dar o nome dele, mas ele não está na internet. Deixa-me ver. Ele não está na Muito internet. Obrigada. Não, mas deixa-me ver aqui. É um livrão, daqueles livrões feitos nos anos 50 e que você só encontra em... Deve ter sido feito 50 livros, 100 livros no máximo. Sim. Professor, eu peço desculpa, mas eu tenho que sair. Olha o sino, olha lá. Exatamente. Eu preciso... É hora do Ângelus. Espera, o Ângelus... A minha vida foi regida por isso também, Dom Mauro. 8 anos ouvi sino, desde levantar às 5 horas. Que bom, que bom. Professor, espero que nos encontremos mais vezes por aqui e pessoalmente também, é claro. Eu gostaria de agradecer muito a sua apresentação. Recebi aqui vários elogios, agradecimentos. Então, depois continuamos por diversos canais. Temos o Facebook, então temos o YouTube, então temos outros canais e continuamos a nossa conversa. Muito obrigado a todos. Peço desculpa pelo tempo, mas realmente tenho que sair. Um abraço, obrigado. Cavaterra, tudo bem? Gente, tchau, até mais. Tchau, felicidades, muito obrigada. obrigado. Foi um imenso prazer estar com vocês. Igualmente, professor, muito obrigada. Até mais, professor. Muito obrigado pela excelente palestra. Maravilhoso, professor. Obrigado. Muitos parabéns, muitos parabéns. Lindas imagens. Ai, que bom, que bom.